Então, sou Sérgio Venâncio, estou aqui junto com o Dario Vargas, somos do Grupo Realidades, e a gente veio falar de polêmica, brincadeira. É um tema que, na verdade, a gente vem discutindo há um certo tempo, lá até dentro do grupo, né? E para a gente, muito embora não faça parte diretamente das pesquisas individuais de cada um, a gente tem visto isso como um fenômeno bastante interessante e que talvez mereça uma ampliação da discussão. É nossa proposta aqui, né? Então, eu vou passar a palavra para o Dario e ele vai conceituar algumas coisas aí para a gente. Oi, gente, tudo bem? Como falou o Serginho, este é um tema bastante difícil de abordar, tanto pela raridade, né, a novidade que ele tem, tanto quanto por as práticas nossas poéticas que tem a ver com o que eu vou falar, né? Porque o que acontece, na verdade, para iniciar toda esta pesquisa, é tipo perceber que a arte tem uma certa especulação na sociedade, né? Especulação como uma reapropriação social do poético, acontece quando as pessoas falam de arte da medicina, arte do vinho, tentando fazer implícita uma existência de um significado social que valoriza um segundo objeto através da prática de um primeiro, que nesse caso seria a arte, né? Fazer uso desse poético. E, por outra parte, também para ir desmontando toda esta, deconstruindo todos esses conceitos, a gente também precisa construir dessa autonomia da arte que se halla ou se acredita salvaguarda da lógica do lucro, né? O artista, nesse caso, tem que ser visto mais que um criador de valor, como um demiurgo, a ser observado como um trabalhador, como um operário, né? Já que estamos em uma sociedade que tem essa premissa. E, ao mesmo tempo, acho que a arte tem essa facilidade de pôr em prática uma possibilidade criadora através de elementos técnicos, mas esses elementos técnicos também têm um desdobramento econômico e, particularmente no caso que vai ser falar das NFT e das criptomoedas. Depois de passar para a seguinte. Então, para compreender um pouco esse caminho, né, que a gente tentou construir, a gente tem que falar de certos elementos, né? Por exemplo, o que é mercadoria? Porque para todo mundo, é algo que aparece no nosso cotidiano como algo comum, né? Algo que está dado, né? E a mercadoria seria, assim, em resumo, um produto mediado pelo trabalho e pelo valor de uso dos outros, né? A gente tem que desdobrar a mercadoria em dois tipos de valor, né? Um valor de uso e o valor de troca. O valor de uso que a gente convencionalmente faz quando, por exemplo, bebe água na floresta ou toma o sol na manhã, a gente está fazendo um uso desses elementos, mas eles não estão mediados pelo trabalho. Quando mediados pelo trabalho, ele já vira mercadoria, porque aí tem o valor de uso que se vê no valor de troca do outro elemento. Então, a gente vê que aí interfere a noção de trabalho, e o trabalho também tem desdobramentos, né? Como produto e como força, como um produto, ele produz valor, mas ele não tem valor, né? E esse trabalho tem duas fases, né? Um trabalho individual, que é concreto, a gente faz as coisas, são, a gente percebe elas, né? O copo, o livro, a pintura, a multimídia, e por outro lado está o trabalho social, que é abstrato, né? A medida do tempo de trabalho, que a gente pode resumir como, por exemplo, o valor salário, né? O valor que pagam por esse objeto. Então, o fetiche da mercadoria também é uma compreensão meio convencional, como algo completamente metafísico, quando ele, na verdade, ele provém dessa troca entre mercadoria e linguagem, né? As narrativas que alteram o valor de troca como preço, a mercadoria que se manifesta como valor de trabalho enquanto abstrato, porque é um produto social indiferenciado, né? São múltiplos trabalhos que estão embutidos no objeto, mas só se percebe como algo finalizado, né? E, por outra parte, que o real fetiche são
como fala Marx, né? Relações próprias das coisas entre as pessoas e relações sociais entre as coisas. Então, a linguagem entra aqui a mediar a questão do valor, do lastro de valor das coisas, né? O que era o ouro no momento, agora é a palavra, né? A palavra do Estado que fala, eu banco minha moeda. E para entender esse NFT, a gente pode pensar em bolhas financeiras, né? Como aqui também aqui a gente traz esse, essa mania que nasceu em algum momento, né, com as tulipas na Holanda, que foi uma financiarização, uma especulação ao redor de uma flor, né, o custo dela, social. Né? Podemos passar para a seguinte. Essa com você? Posso falar. Tá bom, tá. Bom, o contexto que o Dario traz, então, desse tipo de economia, a gente pode pensar, então, que enquanto esse Estado, né, tem esse poder, né, de definir algumas regras, a gente também tem as economias alternativas, né, que aqui para a gente se configuram, então, como essas rupturas com as moedas nacionais, com o Estado como esse concentrador, fiscalizador do valor de troca. E aí, se por um lado a gente tem, o Dario fez um levantamento de 117 moedas comunitárias, acho que aqui no Brasil somente, né, que não correspondem a moedas assim que têm valor de câmbio aí, não capitalizam, né? E por outro lado, dessa mesma ideia de economia alternativa, a gente tem esses movimentos, né, de tendência um pouco mais anarcocapitalista e de desregulamentação dessa figura de um banco central, por exemplo. E acho que esse é o contexto de surgimento da tal das blockchains e das criptomoedas. Então a gente tem talvez como um marco aí histórico esse artigo dessa entidade Satoshi Nakamoto, que não é um autor ou uma autora, não se sabe exatamente o que é essa entidade, que tem esse artigo para propor, um artigo científico até, né, bastante, para propor esse sistema de pagamento, né, cujo registro, né, que eles colocam como ledger, livro-razão, nesse termo da contabilidade, ele é, então, um ledger distribuído, replicado em diversos nós independentes na rede. Funciona como se fosse o tal do peer-to-peer, né? Vem um pouco aí dessa base. Mas a fundamentação da blockchain, nesse caso aqui, é o uso de provas criptográficas para você validar o que é escrito nela, e você tem que ter, então, essa validade como vindo de um consenso dessa rede, né? Com essas duas premissas, a gente tem essa ideia colocada no próprio artigo do Satoshi Nakamoto, de superar essa dependência da confiança em instituições financeiras centralizadoras. Né? Então, origem da blockchain, como a gente está falando, esse algoritmo de consenso que existe nessa rede, ele coloca esses atores, então, para minerar, por exemplo, a gente tem esse algoritmo de consenso, que é o tal do Proof of Work, né, por onde operam moedas como Bitcoin, Ethereum, onde é basicamente uma concorrência para quem vai ser a pessoa ou responsável por escrever uma transação na blockchain, né? E é uma competição de criptográfica, né? Então, o primeiro que conseguir resolver um problema complexo criptográfico ganha o direito de escrever na rede e então receber de quem está querendo escrever na rede, receber as recompensas. Né? O problema disso, né, é uma coisa que às vezes a gente atribui ao NFT, mas na verdade é o problema do algoritmo de consenso do Proof of Work. Um alto gasto de energia, porque você pensa que múltiplos nós na internet operando ao mesmo tempo para tentar resolver o mesmo problema, sendo que só um vai ser eleito, você tem um grande gasto aí de energia que é tão falado aí que existe por trás das NFTs. Por outro lado, você tem também algoritmos Proof of Stake, onde é sorteado alguém e tem mais chances de ganhar nesse sorteio quem tem mais moedas e quem investe mais. Tá? Ao respeito do anterior, a gente tem também que pensar aqui que tem uma substituição do valor, do lastro que essas moedas têm, né? Porque anteriormente era o ouro, também foi a palavra, né? A palavra do Estado através dos títulos de valor, mas também esta questão da energia dos eletrões ser o substituto do ouro, porque o tempo de processo que leva a criação da moeda
e a mineração dos dados, né? Então, era isso. A gente coloca o NFT a partir dessa ideia, então, de título-propriedade. Acho que tem essa frase desse, acho que o pesquisador do direito, não sei se é advogado também, o Pesserl, determinado artista está valorizado ou em grande evidência e quem detém os ativos daquele autor ou intérprete materializados em NFTs pode revendê-los com grandes lucros. A gente, então, tem visto o NFT como isso, esse título propriedade. Então, isso quer dizer que NFT não é obra, NFT, então, tem a ver mais com algo que foi criado para, né, ter essa ideia de escassez sobre o digital. Então, essa tal da criptoarte não é, de fato, uma nova modalidade de se fazer arte, embora tudo isso, né, todo esse movimento, ela condiciona a produção de arte enquanto mercadoria. E aí, nesse jogo de criptoarte, a gente tem supostamente retirados de cena os tradicionais curadores, galerias. Né? Supõe-se que existe uma descentralização da veiculação de arte. Mas no lugar a gente tem o surgimento de várias plataformas aí, com vários temas de NFTs ou nichos de NFTs, pode ou não ter curadoria, e tem algoritmos de recomendação para quem quer comprar, enfim. Tem também uma grande abertura para artistas fora desse mainstream da arte que vinha até então. Então, você tem uma grande abertura para ilustração digital, quadrinhos, animação, arte computacional, generativo, realidade virtual aumentada, tudo hoje em dia tem NFT. E a figura dos especuladores, que a gente coloca aí muito, talvez que sejam mais jovens, que tenham criptomoedas, né? Tem muitas essas figuras espalhadas por aí, comprando os NFTs. E também temos uma corrida de instituições tradicionais para tentar voltar ao jogo. A gente vai ver aí leilões, né, atrás disso. E o Dario traz uma frase muito interessante aqui para o artigo, que essas obras, tais como crânios revestidos de diamantes, elas nos mostram talvez uma indiferença frente ao que é vendido, mas não ao que é comprado. A gente trouxe alguns exemplos, né? Então, isso aqui é um trabalho aí do fim de 2020, antes do resultado da eleição do Trump com o Biden. Estamos fechando já, Cleomar, estamos correndo aqui. E caso o Trump vencesse ou o Biden vencesse, essa obra do Beeple mudaria. Então, ela já estava sendo vendida antes do resultado. Então, isso é um exemplo de especulação que gerou. Esse artista é um artista que produziu por 5.000 dias ilustrações digitais daquele tipo que vocês viram anteriormente e se tornou aí talvez o terceiro maior artista vivo a receber em dólares aí por uma obra vendida num leilão da Christie's, que é super tradicional, né? A gente tem, por outro lado, talvez num outro extremo, um artista ou uma entidade chamada PAC, cuja obra é pegar essa figura aí do Michelangelo, subdividir em várias partes, cada parte é um NFT, e ele remonta essa obra, onde cada parte foi um NFT vendido, o qual não foi vendido tá preto. E depois, novamente, ele monta de novo essa cena e faz um novo NFT em cima disso. Esse mesmo PAC traz essa ideia aí de uma obra que chama O Título, onde é exatamente a mesma imagem, a mesma animação de um cubo é vendida com diferentes títulos e diferentes valores. E acho que imagino que dê para ler aí os valores, desde $1 até 1 milhão, né, diferentes versões. E essa obra da direita aí é uma obra que ela vai se esvaindo ao longo do tempo. Afinal, o NFT tem um registro de data e conforme você se afasta dessa data, ela vai desaparecendo. Ela só se renova se ela for vendida novamente. E aí volta a aparecer essa imagem. Então, esses são tipos de obras que a gente tem visto por aí como extremos. O Dario pode falar dessas daqui também. Esta foi um encontro, né? No meio da escrita apareceu este artista colombiano chamado Camilo Restrepo, que fez esta obra chamada A Ton of Coke, uma tonelada de coca. E ele começou a tentar vender isso pelo Instagram, pelo Twitter, foi censurado, né? Porque a ideia dele é a seguinte: ele tem
1000 NFTs ofertados no público. Cada NFT tem o valor de... tem um peso, a representação de 1 quilo de coca. Cada vez que o valor vai crescendo conforme você vai na paridade, também comprando a segunda obra, a terceira obra, a quarta obra, até conseguir os 1000 NFTs vendidos, né? Quem comprou o primeiro NFT vai custar 0,001 e que vai comprar o último vai custar 1 Ethereum, né? E ele faz essa brincadeira com um Ethereum porque um Ethereum custa aproximadamente o que custa 1 quilo de coca nos centros de distribuição, né, e de venda de cocaína. Então, ele fala da criptococa e ele faz toda uma discussão social de como é que esse setor econômico e legal também tem cabida nas criptomoedas, porque muitas pessoas compram drogas, coisas ilegais, através da criptomoeda, né? Além de outros desdobramentos que podemos ver no debate, talvez, né? E essa que, nossa, fala, Sérgio. A gente pode falar em conjunto dessa, nossa, impressionante. Talvez não vai dar tempo, mas Não, essa não, é uma obra do Picasso queimada, né, comprada e depois queimada e eternizada, entre aspas, como um NFT. Deixemos a discussão para depois. Aí, para depois. Considerações não finais, né? Mas a gente, então, dessa ideia de NFT enquanto um título, propriedade, a gente pensa muito que esses meios de produção poética, inevitavelmente, são mediados por esses modos de produção de valor, né? Então, essa fetichização é uma dúvida para a gente, se o artista pode controlar essa narrativa pela qual sua obra é especulada. Essa é uma grande questão aí para a gente. E a atividade criativa, então, está sob essa exigência inusitada de mercado e que é difícil da gente se livrar e é difícil da gente atribuir esses valores. Mas, por outro lado, a gente sabe que obras de arte sempre tiveram essa busca por valor relativo para que se possa efetuar uma troca como uma mercadoria, porque, afinal de contas, desde Van Gogh precisava comer, né? Van Gogh teve dificuldades de vender suas próprias obras e tentou. Então, pensar blockchain, NFT, criptoarte é pensar sobre essas criptodivisas, né? Essa ideia de demarcações de propriedade privada contra uma coisa que até a gente ouve bastante o Cleomar falar sobre, a cultura aberta do digital. Temos um embate. Gente, acho que é isso. Dario, alguma coisa a mais? Não, realmente sim, a gente está falando aqui da apropriação privativa e talvez a arte tem essa questão dentro de sua prática de ser um gasto não necessário, um gasto que vai enfocado para a prodigalidade, talvez, né? Para ser pródigo com a existência. Né? É isso. Obrigado, pessoal. Muita história para contar, depois a gente continua. Muito. Obrigadíssimo, Sérgio, Dario, pela apresentação. Nós teremos, na sequência, a nossa segunda comunicação. Só para eu não ler absolutamente todos os nomes, que é metade da sala, eu vou colocar Desmemórias 2, Espectros da Máquina, com Anderson Gonçalves e equipe. Perfeito, Cleomar, tem muitos nomes, né? Eu vou começar a apresentação. Só vou compartilhar a tela, só um momento. Então, essa apresentação é sobre um artigo, né, desenvolvido sobre essa obra que foi realizada no começo desse ano, que é a obra Desmemórias, Espectros na Máquina, né? Eu vou dar um spoiler aqui para mostrar um pouco da equipe, né? Porque nossa equipe é um pouco grande, né? Essa obra foi realizada pela equipe inteira, de forma colaborativa, né? Eu vou deixar a foto um pouquinho aqui, mas já vou continuar. Então, vamos lá. Primeiro, para apresentar a obra, a gente gostaria de apresentar um vídeo, né? De 4 minutos, que preparamos para fazer um percurso, como é uma obra interativa, né? Spectrums of the Machine. Para a gente conseguir ter uma experiência um pouco da navegação dentro da obra. We begin our journey by navigating in a dark way, marked by the presence of a voice during its course and a light at its very end, which invite us to go along the corridor in a light's direction. The journey is a moment for reflecting about experience lived
in the emptiness that emerged during the pandemic, a period where we can just expect that there is, in effect, something beyond the light. We approach the end of the corridor. It is the moment when we cross the light and encounter the path's bifurcation into two ways. The first conducts us to the ghost room. The other drives us to the soul's archive. First, we are going to visit the ghost room. This is the ghost room. In this room, we show marks left by the artists from the past along the well-known cave paintings, here transformed and integrated into the artwork through walls' transparent openings. We identify the figure of someone who cannot be seen through his artifacts, but who is present through his artwork. This room is also composed by the contemporary artworks delivered by its visitors after their participation and interaction with this work. The purpose is repositioning the past and the present based on the idea of them becoming simultaneous. We propose the memory as an object of study, while the concept of space is related to it. The construction of the room is inspired by the voids and the folds translated in the marks, shadows, and projections left in the archaeology of this project. The curved shapes were used to propose a meeting between art and space within an interactive relation, in which one modifies the other and vice versa, and both are inseparable. We intend to revisit old ghosts, making an effort to give them voice. However, we know it is only a machine spectrum immersed in the contemporary days, which authorizes the intervention for reframing propositions and to bring new meanings to the memory. A bridge linking the artwork and the author connects the rooms as a secret way, conducting us to the soul's archive room. In this space, we propose a look inside the artist, the one who creates and is represented by the silhouettes and sounds. We reflect on the diversity that compose an artist's show. What does motivate, inspire them? What are their experiences and memories? The transparency across the floor reinforces the union between external and internal aspects, bringing us the concept of infinity inside the souls and in the space around them. While we attempted to reposition the past and the present based on the idea of simultaneity through the composition of the ghost room, here in the soul's archive room, we attempt to express the idea of freezing a given instant in internal and timeless moods. Então, nesse vídeo podemos ver um pouco do percurso da obra, né? Uma breve explicação do conceito. Deixa eu continuar o slide, só um momento. Pronto. Então, eu vou falar um pouquinho da parte técnica, né? Esse trabalho ele foi realizado de forma colaborativa pelos membros do grupo da linha de pesquisa GIP-VR, né? E quando eu falo colaborativa, foi 100% mesmo colaborativa, né? A gente só realizou o trabalho praticamente durante chamadas de vídeo, com todo mundo online, dando ideias, né? E para isso, a gente precisava ter também uma base tecnológica que conseguisse dar conta desse fluxo de trabalho. Então, a gente escolheu programas de fácil acesso, né? A gente usou como base o Mozilla Hubs para criar um ambiente, né? Que é uma espécie de sala de chat multiusuário, né? Onde você tem vários avatares que podem entrar ao mesmo tempo numa sala e você consegue construir um ambiente 3D ali dentro. E o legal dessa ferramenta é que ela roda diretamente no browser, né? Não precisa instalar nenhum programa. Então, todo mundo ali da criação pode pegar, abrir essa ferramenta e trabalhar junto. Blender também, né? Para modelagem 3D. O Boneges, nosso modelador profissional, colaborou bastante, fez alguns modelos, a gente conseguiu importar para essa ferramenta. Toda uma conversa com softwares de open source, né? O caso do Mozilla ele é um pouco fechado, né? Porque é da empresa Mozilla, do Firefox, do navegador. Então, uma das critérios principais foi a acessibilidade, tanto para a gente criar, né? Porque nem todo mundo que estava no grupo tinha um computador com uma placa de vídeo potente para poder criar aquele ambiente,
e também pensando depois no iterator, né, na fruição da obra, porque nem todo mundo também vai ter o potencial ali gráfico, né, como dos games, para poder entrar nesse ambiente da nossa obra. Então, o Mozilla Hub funciona até no celular, né? Tem uma foto aqui de uma interface no celular, como fica. Então, esse foi alguns dos princípios que a gente seguiu. Concepção do trabalho, né, da arte. A gente usou diversos formatos, né? Foi de desenhos, mapas, até a Ana, né, que é a nossa arquiteta do grupo, ela fez uns modelos de papel, montou alguns modelos, depois passamos esses modelos para o Blender. Foi um processo bem experimental, assim, né, e usando várias linguagens. Nós nos encontramos uma vez por semana, né, tirando algumas semanas ali que não teve conta, e toda semana a gente trabalhava um pouco no trabalho, né, e pode parecer não muito produtivo essa forma de trabalho, mas foi bem bacana, a gente conseguia toda a reunião, grande avanço do trabalho, né. Fizemos também, né, a questão poética, foi muito trabalhada com textos, imagens e conceitos que cada um trazia, né? Então, tinham conceitos do audiovisual, conceitos da arquitetura, devido ao background dos integrantes, né? Aqui tem uma foto de alguns programas que a gente usou, né? O Jitsi, que usamos para fazer as reuniões semanais, o Mozilla Hubs, depois a gente usou SketchUp, Blender, então foi bem uma conversa assim, com o que cada um estava familiar, né? E a gente ia adaptando para a construção do trabalho. Agora eu vou passar a palavra para o Andrés, que vai falar um pouquinho da poética. Oi, tá me escutando? Eu só quero interromper um pouquinho. Pode, Rô. Para todo mundo, assim, fazer um pouquinho mais rápido, porque a gente já começou a ultrapassar o horário, tá? Ah, tá bom. Então, Desculpa. por favor, obrigada. Isso é para todos os palestrantes, tá? Tá bom. Bom, eu sou André Soares, sou integrante da linha de pesquisa e como o Dorta já falou um pouco da parte técnica, vou falar brevemente da parte de algumas ideias chaves, né, para a obra, né, a obra. Bom, para a construção deste espaço de encontro virtual, você teve como referente principais dois conceitos, né, que o primeiro deles era a presença e o segundo, a ausência. Mas também a gente tinha como protagonista a interação dos espectadores, pois o corpo do artista pode estar ausente, mas a presença do espectador no espaço virtual ainda é fundamental, dado que eles eram os entes que ativavam a nossa obra, né? Em nossas discussões, gente, nós encontramos na arte rupestre o vínculo entre presença e ausência do autor, né? Pois estas práticas não apresentam uma autoria direta, mas sim tornam evidente uma aproximação, por assim dizer, o espectro do passado, né? Aquilo que sempre está por vir. Então, a gente discutiu bastante o lugar do fantasma, o lugar do espectro, como aquele ente paradoxo, né? Pois a pintura rupestre contém a presença e a ausência num estado só, né? Por assim dizer, né? Bom, eu enxergo a nossa aproximação ao espaço virtual como aqueles primeiros humanos, né, que intervieram nas cavernas, mas desta vez a nossa intervenção no espaço era feita com as lembranças dos espectadores, né, do próprio público que compartilhava conosco as suas próprias imagens, seus próprios vídeos, seus próprios sons, né. Então, a partir daquelas lembranças, a gente começava a preencher aquele território virtual. Para isto, a gente tinha duas salas, né? Na primeira delas, vocês conseguem ver na tela, e nós chamamos da sala fantasma. E a gente teve como referência formas orgânicas, como o espiral para a criação da arquitetura do espaço virtual, né? Mas também a gente, vou tentar aqui,
mas também a gente tinha como referência o espaço vazio das mãos, né, que remetiam à ausência do corpo. Bom, na segunda sala, a gente discutiu bastante aquela ausência dos corpos deixados pela pandemia, né? A ausência da vida pela negligência política, né? Porém, a gente pensou na migração daqueles corpos, daquelas almas, para nosso espaço, de nosso espaço físico, para levar eles para nosso espaço virtual, né? De uma forma, por assim dizer, poética ou metafórica, né? E a gente faz isso a partir de silhuetas, né? Que justamente preenchiam aquele vazio deixado no território físico, né? E tentávamos deixar aquele espaço mais carregado, né? Na virtualidade. E, bom, eu acho que seria legal deixar por último aquela última imagem, Dorta, de todos nós, somos muitas pessoas, Rosângela, eu, Ana, Lima, Enzo, Jota, Jorge, O Caio, o Caio, isso, Andy, Bonerges, Dorta, Bonerges e o Christian. Christian. E eu acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigado a toda a equipe. Eu sei que 10 minutos passam muito rapidamente, mas, infelizmente, pela quantidade de pessoas e trabalhos a serem apresentados, não nos resta outra alternativa senão observar o tempo. E, para não perdê-lo, eu já anuncio a nossa próxima comunicação, um processo transdisciplinar de criar espaço digital 3D de realidade virtual apoiado em utilização de tecnologias abertas da Web 3D, com Jorge Ferreira Franco. Por favor, Jorge, esteja à vontade. Boa tarde, todo mundo. Peraí, deixa eu consigo compartilhar esse negócio aqui, peraí. Eu estou com um problema aqui para compartilhar com vocês, peraí. Está aparecendo aí, professor? Está vindo. Tá vindo. Sim, ela é completa. Ok. Foi? Valendo. Vai lá. Tá. Obrigado. Bom, eu participo como pesquisador colaborador no grupo, né, da Unesp. Estou participando agora também como lá na Casa de Educação Básica. Mas assim, o meu trabalho todo vem a partir do ensino da educação básica, né, na escola onde eu trabalho. A minha formação é na área de letras, e a partir das letras eu fui interagindo com as novas tecnologias, e entre elas as tecnologias 3D, né? Mas por conta também do quê? Da questão dos letramentos, né, digital, visual e tradicional, que a gente precisa estimular na escola, e foi uma forma que eu achei para ajudar os meus alunos a entender por que aprender inglês e como que isso conversa, né, com as transformações que nós temos tendo com o mundo digital. Então, eu tenho trabalhado com isso desde 98, 99, tentando me aprimorar através de uma série de processos autodidatas, né, e também cursos de formação, mestrado, etc. E aí eu fui pesquisando alguns recursos que são bem acessíveis, e mesmo que a gente não tenha máquinas potentes na escola ou em casa, a gente consegue usar, tanto na escola quanto em casa. E isso é importante porque na escola a gente tem pouco tempo, às vezes, para tratar disso, né, desses assuntos,
mas a gente pode começar e os alunos podem continuar também por conta própria. Então, isso é uma forma de estimular o empoderamento deles com relação às linguagens que estão permeando a internet, o nosso dia a dia. E aí a gente tem trabalhado com a relação entre texto e imagem, então ajuda com que nós aprendamos a ler melhor, a escrever melhor e a saber por que a gente está escrevendo e lendo dentro da escola e como é que isso interage com as coisas do mundo e até oportunidades de depois poder trabalhar, estudar e continuar evoluindo em conformidade com que as empresas têm usado, por exemplo, na área de entretenimento e pesquisa. E aí eu fiz um processo aqui, que não preciso entrar em detalhes agora, mas que são ferramentas que estão disponíveis e que podem ser usadas standalone, se a gente tiver só com um computador em casa e não tiver acesso à internet, mas que os processos todos, né? Por exemplo, no caso, eu criei uma escultura, com base em algumas coisas que eu tenho recebido do Pinterest, que muita gente tem usado a parte de escultura digital, né? A parte de artes e tudo isso envolve matemática, envolve geometria, envolve linguagem, a questão das cores, etc. Então, nos aproxima do campo da arte, do campo das línguas, da comunicação em geral. E esse processo todo pode ser feito em standalone, como eu expliquei antes, mas pode ser feito também, por exemplo, por meio de um blog. Então, todo aquele código que estava atrás, com aquelas imagens, ele pode ser inserido dentro do nosso blog e permitir que a gente continue desenvolvendo as coisas online para quem tiver acesso. Então, e como que isso pode ser importante para nós enquanto professores e educadores na educação básica? A gente pode fazer algumas experiências com os alunos e eles podem ir se aprimorando, né? Podemos ter contatos, por exemplo, com professores ou outros colegas, etc., fora até do ambiente de trabalho e conversando e criando coisas e fazendo processos interativos que podem ser feitos online. Podemos fazer trabalhos de longo prazo dentro da escola, né? Aí trabalhando o pensamento espacial, a parte de escrita, de leitura, envolvendo conceitos matemáticos, etc. E tudo isso pode nos beneficiar bastante. Então, esse é um processo que a gente fez, né, por conta do doutorado, mas que foi um processo de 2 meses com as crianças e com professoras, etc. E foi bastante produtivo para nós. Então, enfim, é isso que a gente consegue, por exemplo, a questão da sustentabilidade, né, na questão de educação. Dá para fazer um trabalho transdisciplinar, mesmo que você esteja sozinho com seus alunos, mas você tem que aprender um pouco de vários conceitos, né, das diversas ciências que compõem o currículo, e aí vai conversar também com as linguagens e conceitos que fazem parte da composição do cyberespaço. E é isso, vai ajudando o aprimoramento nosso no pensamento espacial e pensamento complexo. É isso aí, muito obrigado. Obrigadíssimo, Jorge. E sem delongas, então, eu já convido para a próxima comunicação. Pode interromper o compartilhamento, Jorge. Tá bom. Perfeito. Uma vez mais, obrigado. Bom, a nossa quarta comunicação da realidade objetiva, a galáxia das fake news, narcose de Narciso, imagens e imaginação na realidade expandida da aldeia global. E só para termos uma rima rica, meu querido Sérgio Basbal. Muito legal, Cleomar, obrigado. Deixa eu ver aqui, partilhar aqui, nada como uma rima rica, afinal de contas. Partilhar a window, que vem a ser essa aqui. Tá. Ok. Então, esse trabalho, vocês vão me perdoar os slides em inglês, eu apresentei num instituto aí para sustentabilidade global.
lá de Dresden, e aí eu achei que valia a pena traduzir ele para cá, e é o que eu estou apresentando para vocês. Obviamente vou falar em português, tá? E, obviamente, né, aqueles que são familiarizados com a obra do McLuhan, sabem que eu estou usando um monte de conceitos do McLuhan aqui, e é assim que nós estamos fazendo, né? Então, vamos lá. Olha só, ao longo de 2 décadas em que o McLuhan trabalhou com essa questão da mediação, ele, claro, né, falou que o meio é a mensagem, enfim, né, que cada meio cria um ambiente próprio, que define as possibilidades da comunicação e, portanto, a gente está imerso nesse ambiente, isso tem uma série de consequências, né? Um dos conceitos que ele cria aí, interessante, é esse aqui, olha aqui, isso aqui é o Bob Logan, né? Tem um negócio aqui do Meet, está na minha frente, pronto. Porque as novas mídias são vértices de poder e criam padrões sociais novos, é que o efeito, o impacto delas é maior do que o conteúdo e tal, meio a mensagem. Vamos passar rápido, porque o tempo é curto. Ok. Então, tem esse conceito aqui da narcose de Narciso, eu vou ler ele em português aqui, mas olha aqui, o mito grego do Narciso está diretamente ligado a um fato da experiência humana, como a própria palavra Narciso indica, porque ela vem de narcose, entorpecimento, né? Então, o jovem Narciso tomou seu próprio reflexo na água por outra pessoa e a extensão dele mesmo pelo espelho embotou suas percepções, até que ele se tornou o servo-mecanismo de sua própria imagem prolongada ou repetida. A ninfa Eco tentou conquistar seu amor por meio de fragmentos da sua própria fala, mas em vão. Ele estava dopado, havia se adaptado à extensão de si mesmo e tornara-se um sistema fechado. Legal. Então, essa é a ideia do McLuhan da narcose de Narciso. Como é que a gente faz aqui para... Ok. Então, vamos ver uns exemplos disso, né? Primeiro, olha que interessante, né? Tem muitos exemplos na história da cultura, né? Por exemplo, o rádio, né? O Goebbels, essa figura sinistra, ele investiu muita grana para oferecer para a população alemã um rádio que fosse barato, que todo mundo pudesse ter em casa, né? E assim ele sincronizou todos os lares alemães através da hipnose radiofônica, contribuindo para o fanatismo dos cidadãos alemães, né? O poder do rádio também, a gente pode ver essa narcose de Narciso no rádio na Guerra dos Mundos, do Orson Welles, em 1938, né? Quando todo mundo embarcou naquela realidade do rádio e, enfim, essa história é famosa também, né? Também o cinema, né? Então, diz o Benjamin que o cinema criou uma nova seleção por um aparelho em que os vencedores eram a estrela de cinema, o campeão e o ditador, né? Ou seja, a realidade, aquelas pessoas ampliadas na tela, né? E olha que interessante, né? O Godard, no História do Cinema, ele diz que nós ficamos tão fascinados pela realidade do cinema ali nos anos 20, 30, 40, a realidade glamurosa da fábrica de sonhos de Hollywood, que o real se vingou por meio de 2 guerras mundiais. Vamos ver onde vai dar isso, então. Então, a gente reconhece nesses eventos, né, esse padrão. A realidade midiática se torna mais real do que a vida real. Os homens ficam imediatamente fascinados por qualquer extensão para fora de si mesmos, né, diz o McLuhan aqui. Então, a gente entende bem fácil, nessa linha de raciocínio, né, é um modo de interpretar interessante, por que mais recentemente a disseminação das notícias falsas pelo WhatsApp e outras redes teve um efeito tóxico, devastador em vários acontecimentos políticos controversos, como Brexit, aqui a gente vê o pessoal tentando pedir para refazer a eleição, né? O Donald Trump, em 2016, e aqui a invasão do Capitólio esse ano, né? E a eleição do nosso querido presidente esse ano, aqui nós vemos o filho posando numa foto civilizada e tal para a nação brasileira. Bom, num mundo cada vez mais complexo e de difícil compreensão, os prazeres narcóticos e narcísicos de se encontrar a si mesmo refletido na tela do seu aparelho favorito tornou as pessoas extremamente vulneráveis a quaisquer notícias que aparecessem na tela confirmando a sua visão de mundo, não importa o quão absurdo fossem as notícias, né? Então vamos lá. Então chegamos à galáxia das fake news.
Bom, para a mentalidade dominante do século XIX, a realidade era material, objetiva, e poderia ser inteiramente desvendada através da racionalidade e da metodologia científica. O cientista tornou-se o herói global, a ciência clássica triunfou como o melhor meio para controlar a realidade, garantir condições de vida melhores, né? E sob a crença no universo mecanicista. Fatos eram fatos. O McLuhan fala em superaquecimento do meio, né? No caso, a palavra impressa derivou em diversas tecnologias de comunicação, tais como telégrafo, cinema, rádio, telefone, tudo isso que a gente conhece, televisão, até que a gente veio, cada um gerou sua própria forma de hipnose, né? E finalmente nós aterrissamos na nova ecologia digital. Um dos efeitos mais evidentes dessa nova ecologia hoje são as chamadas fake news. Então, daqui para frente, eu vou falar em fake news galaxy, né? Galáxia das fake news. Bom, imagens técnicas e imaginação. Mentiras, é claro, não são novidade. Sempre foram uma arma para lidar com diferentes situações. No Otelo do Shakespeare, por exemplo, o traidor Iago usa o poder do boato para destruir o Otelo, né? Bom, o fenômeno contemporâneo das fake news pode ser mais bem compreendido como narcose de Narciso, através de outro ponto crucial da era digital, o dilúvio das imagens técnicas. Bom, nosso amigo, conhecido Wilhelm Flusser, definiu a imagem técnica como imagem produzida por um aparato, né? Isto é, todos os tipos de imagem da fotografia para frente produzidas por dispositivos técnicos, né? E descreveu como um dilúvio a sua produção massiva desde o início do século XX. Os números contemporâneos são bizarros, olha só, bilhões, cerca de 20 bilhões de imagens todos os meses carregadas para as redes sociais, como Facebook, blá, 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 TikTok, Twitter, Instagram, para citar algumas populares. Esse consumo incontrolável de imagens digitais dá oportunidade para uma boa provocação macluaniana a respeito da nossa relação com as imagens, o imaginário, as mídias, as notícias falsas, se colocamos esse dilúvio como figura sobre o fundo da cultura. Cultura ocidental tem uma conhecida tendência à visualidade, e o McLuhan, claro, põe a culpa na palavra impressa, né, porque esse é o barato dele, né, pela nossa transição de um espaço acústico oral para o espaço visual impresso. Então, o dilúvio das imagens técnicas pode ser entendido como efeito dessa hegemonia da visão. Flusser oferece uma definição bem materialista das imagens. Vou voltar aqui nele aqui, ó. Imagem é visão tornada fixa e intersubjetiva. Essas definições genialmente sintéticas enfatizam o aspecto experiencial das imagens, né? Imagem, visão, tornada fixa e intersubjetiva, seu caráter material e seu papel na criação de uma consciência coletiva, intersubjetiva, que o Flusser chama de imaginação. Para Flusser, imaginação é a capacidade de abstrair superfícies a partir do espaço-tempo e a capacidade de projetar essas imagens de volta no espaço-tempo, quer dizer, capacidade de codificar e interpretar imagens. Quanto mais imagens são produzidas, mais a imaginação se fortalece, ao ponto de as imagens tornarem-se uma realidade em si mesmas. Elas cessam de ser mapas, se tornam biombos, e a seta que definia as imagens como representações do real é invertida. As imagens passam a definir o que é real. É este efeito que o André Bazin se refere quando ele fala do urso de argila crivado de flechas da caverna pré-histórica, substituto mágico, identificado à fera viva como um voto ao êxito da caçada, quer dizer, a imagem vai influenciar o real, né? Godard, citando Bazin, fala, olha só, que o cinema substitui o nosso olhar por um mundo de acordo com os nossos desejos. E é isso que faz mesmo, né? Ou pelo menos em alguma medida, né? Muito bem. As imagens materiais constituem e acontecem dentro dos limites do imaginário de uma época. Nem todas as imagens são possíveis em todas as épocas. Não é possível se imaginar um quadro do Picasso na Renascença, por exemplo, né? Entretanto, ao criar um véu alucinatório sobre a chamada realidade, o dilúvio das imagens técnicas torna tangível o imaginário contemporâneo de um modo muito particular. Cria uma densa camada de imagens através da qual é quase impossível atingir o real. Buscando algum sentido no mundo cada vez mais complexo e tomadas pela narcose de Narciso,
As pessoas olham para as imagens digitais desejando desesperadamente se encontrarem refletidas no espelho das telas dos seus smartphones. Em tal contexto, não surpreende que estejamos experienciando um boom de notícias falsas, né? Como diz Guy Debord, numa realidade posta de cabeça para baixo, o verdadeiro não é senão um momento do falso. No contexto de 2020 e 2001, a gente se sente tentado a parafrasear o Godard e dizer que ficamos tão hipnotizados e fascinados pelo imaginário produzido pelo dilúvio de imagens digitais que o real teve que se vingar por meio de uma pandemia. Bom, já concluindo aqui, né? Como sair dessa? McLuhan costumava dizer que a arte cria os anti-ambientes que nos permitem tomar consciência da cultura em que estamos imersos. A experiência da arte, atualizando o legado do distanciamento brechtiano, ainda é o melhor remédio para sairmos dessa encrenca específica, né? A saída para a narcose de Narciso das imagens digitais é a crítica radical das imagens oferecida pela arte contemporânea. Em 2004, eu tive a oportunidade de participar de um workshop NBP, oferecido pelo Ricardo Basbaum, no Espaço Exo, em São Paulo. Naquela experiência, de um modo que é típico desses workshops, tem esses grupos, eu e você, né? 2 times. E a gente aprendeu umas coreografias em cima dessa forma no chão, que é uma forma virótica, que é o tal do NBP. E fomos aprendendo um conjunto de coreografias, né? Bom, num certo momento, os grupos foram então convidados a sair para fora da galeria, onde foram novamente instruídos a executar os mesmos movimentos, mas sem a forma mapa no chão. Ao executar sobre o asfalto nu da rua os mesmos movimentos aprendidos alguns minutos antes, eu me surpreendi com a facilidade com que havíamos internalizado a imagem original. Quão dócil e suavemente havíamos sido programados por uma imagem. Não foram necessários mais do que alguns minutos para que o mapa conceitual virótico do NBP fosse inoculado em nós. Esse foi um daqueles momentos em que se compreende por que é que a arte deve ser respeitada como uma forma de conhecimento. Numa experiência que durou pouco mais de 1 hora, nossas definições do poder programador das imagens foram atualizadas, né? Então, a crítica radical experienciável do poder das imagens é o antídoto mais poderoso que dispomos contra o sortilégio do poder narcótico das imagens, já que nós não vamos parar de produzir imagens, obviamente, né? Então, that's it. Isso é o que eu tinha para transmitir para vocês. Obrigadíssimo, Sérgio. Ok. Sempre bom ouvi-lo. Prazer meu estar aqui. Muito obrigado. Vocês viram os slides? Todos. Ah, tá bom, porque eles já não estão mais aqui, então fiquei pensando se eu tinha partilhado. Legal, muito bom estar aqui com vocês, viu? E poder partilhar isso, porque é tudo uma correria louca, né? Eu estou com problemas na visão, por isso que eu estou com dificuldade de escrever e tá foda. Mas, beleza. Que bom. Então, Valeu, Pascoal. Estava mesmo com medo que tu não conseguisse. Muito feliz. Ufa. Estava traduzindo agora, até meia hora atrás, estava traduzindo o texto para poder apresentar aqui. Muito bom. Obrigada. Bom, na sequência, falo eu com cidades inteligentes e a filosofia da tecnologia, algumas implicações, agora sem rima. Infelizmente, viu, Rô? Você que gostou tanto da rima rica. Eu vou pensando numa rima aqui. Provocada pelo Basbaum. Opa. Então, cidades inteligentes, para quem não sabe, eu tenho feito uma série de atividades relacionadas às cidades inteligentes, inclusive a aplicação de alguns mecanismos desse desejo, porque cidade inteligente nada mais é do que um desejo, é um conceito desejável que não é concretizado objetivamente. Nós temos uma diversidade de rankings e posicionamentos em cima disso, mas nada que sirva de elemento divisor entre uma cidade e uma cidade inteligente. Mas nós sempre partimos do princípio de que cidades são lugares em que vivem pessoas, ou seja, cidades significa um grupamento de pessoas e não um conjunto de ruas e edifícios. E para que a gente finalmente implemente um determinado dado de inteligência nessa cidade, é preciso trabalhar antes e, acima de tudo, com pessoas e não com prédios, ruas e quaisquer outros elementos.
em cima desse conceito de uma inteligência em pessoas que nós lidamos com os problemas relacionados à saúde, segurança, educação, mobilidade, habitação, energia, cultura e infraestrutura e tantos outros problemas que as cidades têm enfrentado em função de uma série de confluências específicas que indicam que em 2030 nós, brasileiros, teremos 90% da população vivendo em cidades. Esse inchaço de cidade, naturalmente, tem a capacidade de colapsar os serviços específicos e determinadas estruturas de sociabilidade, principalmente essas, porque nós temos direcionado a um determinado percurso, a um caminho que tende a estar muito mais relacionado a perspectivas centradas em sujeitos do que em coletivos, de indivíduos do que em coletivos. Talvez essa seja uma prerrogativa que nos levará a condições do batatinha frita 1, 2, 3, não é? De cada um por si, e vamos que vamos, sem sabermos de fato que jogo será, ou que jogos, quais são os jogos que virão. Mas antes e acima de tudo, quando nós falamos em cidades, nós estamos falando que todos esses problemas, eles são problemas não exatamente de uma gestão, mas problemas de uma sociedade. E é nesse sentido que endereçar a inteligência para pessoas na constituição de uma sociabilidade é trabalhar em prol de uma sociedade da superação dos próprios problemas sociais, o que a gente tem visto regularmente, principalmente pelas fake news, que o Sérgio já colocou, é exatamente um determinado confronto, a estruturação de uma condição conflituosa na sociedade, o que, de fato, indica uma direção oposta à de cidades inteligentes. Uma sociedade inteligente vai, então, em função de um nível de sociabilidade presente e não necessariamente de inserção de elementos tecnológicos, de aparatos tecnológicos. A essa sociedade inteligente nós chamamos de inovação social, a esses quesitos específicos, ou tecnologias sociais. E é nesse aspecto de implicar inteligência em uma sociedade, fazendo com que ela enxergue que uma sociedade é exatamente um conjunto de pessoas regradas a partir de orientações legais, de regras específicas, que nós entendemos que uma cidade conduz a um cidadão e a um pleno exercício de cidadania, que significa esse processo de sociabilidade. O exercício dessa cidadania, e olha que o termo cidadania ele é tão amplo e mal compreendido em vários termos, porque se nós observarmos a cidadania inata, a cidadania a partir de determinadas configurações, inclusive legais, nós temos uma oscilação semântica fortíssima em relação ao termo e ao exercício da cidadania. É exatamente esse aspecto que nós estamos buscando, essa relação de uma cidade serve para o exercício da cidadania, o exercício da sociabilidade. E é nesse quesito que a noção específica de democracia, o governo constituído pelo povo, é que faz com que a gente tente corrigir alguns vícios de linguagem, inclusive, que dizem o seguinte: o governo está trabalhando com a sociedade, como se não fosse a própria sociedade aquela que constitui o próprio governo. E esse tipo de fala, por vezes, nos coloca em algumas desvantagens, porque isso reflete exatamente na noção de segregação de governo e sociedade, do mesmo modo que a gente fala universidade e sociedade, como se a universidade não fosse um instrumento social desse próprio fazer, e por aí caminhamos. Então, esse exercício da democracia é um exercício de constituição e de política de acesso e de ordenações específicas dessas pessoas, desse conjunto de pessoas que formam efetivamente
o conceito de cidade, e isso já estava lá em Aristóteles. Quando nós ultrapassamos esses conceitos iniciais e chegamos à filosofia da tecnologia, nós endereçamos principalmente a Finberg com o que ele denomina de teoria crítica da tecnologia, que é uma concepção de que a tecnologia ela não é autônoma, ela não tem vida própria, ela é um construto cultural e, portanto, social humano, e que ela carrega valores. E é em cima desses aspectos que eu gostaria de focar a partir de agora, porque a partir do momento que a crítica se faz com a discussão dos valores que nós carregamos junto a essa tecnologia, a esse conhecimento tecnológico, que nós formulamos a nossa inteligência tecnológica. Se nós estamos buscando uma inteligência tecnológica pautada em uma objetivação que efetivamente é um outro conceito abstrato e não assentado em um fazer específico, nós talvez tenhamos que questionar não apenas a noção de inteligência, como de tecnologia. Se inteligência é exatamente a possibilidade de escolha, e aqui a gente tem a etimologia do termo inteligência, entre elegere e escolha, o exercício de escolha é que faz a inteligência, tanto tecnológica quanto social. E é nesse aspecto que a arte, e eu reitero o que o Basbal acaba de dizer, ela traz uma série de valores estéticos, sensíveis e atualizados, capazes de expurgar determinados preceitos de constituições disparatadas no seio da própria cultura, entendendo cultura não apenas como fazer artístico, mas aquelas práticas sociais que sustentam a própria dimensão do ser e o ser humano, o ser coletivo, é que nós estamos interessados em verificar que tipo de valores estamos carregando nas nossas dimensões tecnológicas. E isso a gente vê em absolutamente todos os circuitos da arte, não apenas em produção, mas essencialmente em difusão e recepção, sabendo que esses valores, quando se lastreiam sobre um viés estético, eles têm essa capacidade do sistema de poética, estética e catarse, expurgando essas nossas narcoses, né, Basbal, fazendo com que a gente encontre, de repente, esse nível de inteligência que faz com que a gente compreenda os problemas sociais como um problema da sociedade e, portanto, não alheio a nós mesmos. Mesmo em coisas simples como quando você joga um lixo para fora, lembre-se, não existe fora, é tudo dentro. Não há perspectiva de nós pensarmos o que não existe. E é nesse aspecto que esses valores nos interessam para chegarmos a uma conclusão já bem óbvia, talvez reiterada, de que a tecnologia é essencialmente humana. E é nessa concepção de que tecnologia é humana que se dá as implicações de uma filosofia da tecnologia, uma teoria crítica da tecnologia, nos conceitos e nas atividades que resgatam esse ideário, essa imaginação de cidades inteligentes e de pessoas inteligentes. Muitíssimo obrigado. Cravado no tempo. Até parece que eu ensaiei, viu, Rô? Eu não achei nenhuma rima. Eu só achei Cleomar, eu sempre vou te amar. É uma rima pobre, mas é uma rima muito fofa. É chula. Sim, o Henrique colocou uma melhor ali. Foi espetacular. Bom, então eu abro já para discussão, que nós temos ainda 10 minutinhos, não é, Milton? Não é, Rô? De possibilidade de
Bom, eu acompanhei aí todas as falas, a mesa está de parabéns, os temas são incríveis e muito. Eu fiquei espantada assim com a atualidade com que a gente está trazendo esses debates, principalmente na fala do Bosbal e a sua, Cleomar, com relação às questões das fake news. E aí eu vou ser bem breve para não me atrapalhar, mas eu queria dirigir essa pergunta para você, Cleomar, em razão do que, enquanto você estava falando, me veio uma questão sobre a cidade e esse sentimento de cidadania. E aí me veio um certo incômodo, porque aí eu penso na questão do marco civilizatório, e isso tem sido muito pontuado pelo Ayrton Krenak com relação a quem, e até pensando mesmo no sentido da polis, mesmo na época grega, ou mesmo romana, quem eram os patrícios, né? Quem eram os cidadãos, quem eram os gregos, então os atenienses. Então, assim, eu fico me perguntando exatamente, e os refugiados nessa aldeia, como que faz para entrar, né, para essa arte que vai nos salvar? Assim, e os indígenas, e esses massacrados, você viu esse episódio nos Estados Unidos, que os haitianos, tentando refúgio, eles foram chicoteados, assim, com um branco no cavalo segurando o chicote. Então, esse lugar aí desse sujeito coletivo, né, dessas singularidades aí nômades e que estão em todo o globo, eu fico me perguntando, aí que é uma questão, mas é claro, eu sei que isso é muito, muito maior do que a gente, mas é uma questão para a gente também englobar aí, né, esses cidadãos para o mundo, né? Do mundo, sem dúvida. E olha, se há poucos séculos a gente discutia se negro tinha ou não alma, não é? Eu acho que fazer um determinado percurso sobre o conceito ou a definição, melhor dizendo, de cidadão, nós enxergaremos exatamente uma oscilação. Mesmo em tempos modernos, a gente vê um determinado conceito para o âmbito jurídico, um determinado conceito para o âmbito civil, aquele que nasce no Brasil é um cidadão brasileiro, mas o exercício pleno só é alcançado a partir de determinadas etapas específicas. Então, esse é um termo que tem uma oscilação grande que a gente não vai conseguir em um trabalho, nada mais do que problematizá-lo, mas verificando como o exercício da cidadania pode se dar, principalmente quando nós abordamos e somos abordados por determinados requisitos tecnológicos. E aí pensar esse fazer tecnologia a partir desse viés de uma teoria crítica é exatamente o que, por exemplo, o Teixeira Coelho está chamando de utopia final, né? Ou uma determinada classificação de cidadania 3.0, e por aí a gente caminha. Mas antes até de chegar a um determinado fator que efetivamente não apaziguará essa discussão, nós precisamos compreender essas oscilações semânticas e quais seriam os marcadores deíticos que poderiam constituir um determinado vetor mais claro para os nossos fazeres. E, nesse sentido, o meu marcador específico é de que a arte ela nos ajuda a sensibilizar as pessoas para uma noção civilizatória, para uma noção de talvez não unidade social, mas sem dúvida alguma para esse embate de que somos um único corpo, um corpo social e que não existe nada fora. Só completar uma coisinha aqui. Uma pergunta. Não, Lima! Não, só completar. Agora é minha vez. É só para rebater essa fala do... Não dá para a gente estourar muito, gente. Eu perguntei aqui se as pessoas concordam da gente ficar até as 18h10, porque nós temos 5 minutos. Pode ser? Pode ser. Lima, o seu microfone foi mutado, eu acho que pela coordenadora da organização. Ela não vai mais falar? Lima não vai mais falar?
Termina, vai, ganhamos 10 minutos. Não, eu só ia falar que nesse seu retorno, nessa sua finalização, pensarmos a ecologia do sujeito, da ecologia humana, né? Fazendo um pouco essa ponte com Boswell. Só isso. Sem Beijo. dúvida, Obrigada. sem dúvida alguma, e pegando justamente o termo ecologia, ecos, que vem de família, casa, morada, nós temos exatamente essa noção de que novas ecologias, novas moradas estão sendo desenvolvidas e construídas. Obrigado por me lembrar, eu tinha até notado aqui, Lima. Sérgio Basmal. Não, acho que agora era eu. É o Fernando. Que o Fernando levantou e depois não falou. É o Fernando. Não, porque você deixa a Lima terminar. Vai lá, Fernando. Então, o que eu estava pensando aqui, você falou uma coisa que eu achei super legal, quer dizer, a importância da arte, né, na produção de experiências transformadoras, né, que podem mudar os valores, né? Então, eu acho isso muito legal. Mas a preocupação que eu tenho é que o mecanismo capitalista ele é tão uma cobra de 1000 cabeças, porque ele vai sempre dar um jeito de se apropriar dessa narrativa e tornar aquilo uma mercadoria esvaziada de sentido. Também não tem solução, eu estou querendo aqui compartilhar a dor. Como é que a gente pode pensar uma mídia que não seja essa dominada pelas grandes corporações? Isso é para mim. Isso é para mim? A pergunta é para quem, Fernando? É para quem? Não, inicialmente para o Cleomar, mas eu vi que o Sérgio se mexeu muito na cadeira. Porque eu acho que está Se você quiser entrar, vai. Tá, então eu vou começar só pensando que retirar determinados valores não significa torná-la neutra, é carregar com outros valores, inclusive os valores da própria concepção capitalista. Então, essa a relação de valores de um em prol de valores de outros é que nós estamos lidando, e não é a destituição de alguma coisa que vai acontecer. Fernando, eu acho que ações como nós fizemos ontem, como nós estamos fazendo agora, elas são exatamente esse exercício de resiliência que os artistas e esse corpo social conseguem fazer. Eu acho que é nesse sentido que a gente ultrapassa isso. Particularmente, Fernando, eu tenho feito umas coisas quase que absurdas. Eu aceitei ser secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação para implantar um projeto. Fiquei 4 anos trabalhando com essa concepção que eu acabei de mostrar. Agora eu estou prestando consultoria para uma empresa de tecnologia, colocando esses valores específicos, porque eu acho isso uma necessidade social e que ela não é absolutamente contrária a determinados perfis capitalistas, mas ela pode ser articulada a isso. O que me parece estranho é que a gente simplesmente refute o capitalismo como se eu não vivesse nele. Não, né? Não o capitalismo, mas esse que está aí. Isso. E aí eu acho que é de dentro que a gente consegue fazer alterações mais sensíveis do que de fora. Como Matrix, né? Vamos lá. Você pode dar um exemplo de como que é essa coisa desse teu pensamento dentro, com relação a uma empresa de tecnologia, por exemplo? Como é que se implementa isso, por favor? Dou um exemplo claro. Na área de saúde, por exemplo, nós estamos desenvolvendo um determinado produto que a informação do paciente pertence ao paciente e não ao médico e a um hospital, por exemplo. Então, a gente inverte essa lógica e diz, olha, a partir de agora, todas as informações sobre sua saúde, você terá em um prontuário que você tem o controle. Até porque o chamado prontuário de paciente, ele não é apresentado ao paciente, embora legalmente ele pertença ao paciente. Então, quando nós... não é alterado dizendo que o cara não morreu de Covid. Quando nós alteramos isso, a gente altera a gangorra do jogo de status e coloca o cidadão em um determinado nível não tão inferior em relação a médicos ou a vários outros sistemas. Jorge. Mas isso é um problema nosso enquanto cidadãos ou é um problema de quem é formado e não, por exemplo, e não cumpre os aspectos éticos da sua formação? Porque aí, senão você vai... Jorge, só para a gente não ficar
especificamente nesse tópico. Não, Eu tudo bem. respondo a você se nós tivermos tempo, mas eu vou seguir aqui a ordem de inscrição, tá? Sérgio Basbaldo. O Sérgio tem uma resposta e uma pergunta, não vai esquecer. Tem uma pergunta? Não, eu tenho uma série de coisas. Olha só, a primeira coisa, com respeito à primeira resposta do Cleomar, tem uma frase do Frederico Moraes diz que a arte é a dignidade humana. Então, a arte é a nossa prática não funcional, a nossa prática de criação de sentido perpétuo, né? O artista é um cara que se move porque ele precisa criar, ele precisa se mover, e esse movimento é o que dá sentido à existência dele. A grana vem depois, ele é tomado por um negócio. Eu acho que isso não é um mito romântico do artista, mas é uma realidade. Quer dizer, o cara é tomado por aquela ideia e não vai sossegar. Esses projetos que eu vi lindos agora são loucuras, são coisas que vocês fizeram porque enfiaram na cabeça que queriam fazer e não conseguiram parar mais, né? Quanto à questão da pergunta do Fernando, né, assim, eu concordo com o Cleomar que, assim, queria dizer o seguinte, eu sou otimista, menos do que diz respeito à realidade, tá certo? Eu acho que a gente está numa situação bem complicada, mas a gente tem que ser otimista por obrigação, porque a gente tem que continuar lutando para achar uma saída. No caso, em relação a essa interessante formulação do McLuhan, que diz que a gente vive na cultura como quem vive como um peixe dentro da água. A gente vive na cultura, a cultura é um ambiente invisível. O peixe só sabe o que é água quando alguém joga ele na areia. Então, ele diz assim, a tarefa da arte é criar esses antiambientes que fazem a gente enxergar o mundo onde nós estamos melhor. Isso não é fácil hoje. Na época do Duchamp era muito mais fácil você fazer um urinol e fazer perceber todo um sistema de arte, uma concepção de estética que estava construída ao longo de séculos. Hoje o ambiente é muito mais totalizante e esses escapes eles não têm mais como estar fora. Então são como buracos de minhoca, são escapes que entram num lugar e saem no outro, mas que dão lampejos da gente de enxergar um pouco de fora essa realidade super totalizante que a cultura digital está criando, né? E tentar encontrar as brechas, porque brecha sempre tem, a gente pode não estar vendo de vez em quando, mas sempre há, né? Uma outra coisa que eu queria dizer com relação à questão dos valores aí, tem uma passagem, minha tese de doutorado lá sobre percepção e não sei o quê, ela sugere que a percepção está no fundamento dos valores, né? O modelo cultural de percepção está no fundamento dos valores sociais. E o Flusser, num certo momento, ele escreve que ele acha que todos os valores que a gente... Porque muita gente fala assim da decadência dos valores, não sei o quê. Fala assim, olha, talvez tudo aquilo que a gente chama de valores é algo que a gente herdou da era da palavra. E agora, com a era digital, vão surgir novos valores. E esses valores estão surgindo. Muitas dessas discussões que nós estamos colocando de gênero, de etnia, de certos princípios de cidadania novos, né, de controle de noções de privacidade diferenciadas, tudo isso são novos valores que estão emergindo e uma nova maneira de sentir e perceber e dar sentido ao mundo que está acontecendo na cultura digital. Ela tem os seus lados positivos e tem os outros que a gente tem que ficar de olho aí, né, para ver como é que a gente modula isso de uma maneira mais interessante, mais promissora para um futuro que nós temos que viabilizar, né? Então, acho que isso é uma maneira de responder aí algumas coisas que eu ouvi no final da conversa. Obrigado, Sérgio. Talvez estejamos aí um primado da percepção digital e suas consequências no ambiente midiático. Não é? Exatamente isso. Obrigado, a gente estava comentando sobre justamente sua tese ao buscarmos a referência do Maurice Merleau-Ponty. Então, você está no nosso radar, senhor Sérgio Basbaldo. Nós quem, Cleomar? Só para eu saber. Nós, Grupo Realidades e algumas discussões que a gente tem feito junto ao Mídia Leve. Olha, Silvia, abrindo
Habilite o microfone, super, Silvia. super lisonjeado de saber disso. Super, super. Vamos continuar depois. Silvia, habilite seu microfone. A gente não te ouve. Abre o microfone aí, Silvia. Ainda não. Ela não quer falar, desentona e põe o Daniel. Vai entrar de novo. Vamos lá, Daniel, Boanerges. Lore, obrigado pela indicação. Vou dar uma olhada. Daniel está sem som. Daniel. Não, ainda não, Silvia. Quer escrever? Melhorou? Voltou? E agora? Sim, agora Deu algum problema no som? Daniel. Não, então só um minutinho. Basbal, você já está convidado agora para ir lá no grupo falar com a gente, que a gente está desesperado te procurando. Beijo. Eu tinha uma pergunta. Não saio de casa há 1 ano e meio. Que era, na verdade, era para o pessoal que estava desenvolvendo. Online. Peraí, deixa eu... Daniel, vai lá. Era uma pergunta para o pessoal que está desenvolvendo o trabalho a pesquisa envolvendo o NFT, né? Que era o Dário, o Sérgio. Porque vocês citaram lá a questão do primeiro trabalho, né? Do Beeple. Eu vou falar bem rápido, tá? É questão de 2 minutos no máximo. Vocês citaram que o Beeple basicamente foi o João Batista, né? Do NFT. Ele começou com tudo. E ele já é uma figura batida no campo da modelagem 3D, né? E a minha pergunta que me veio na cabeça, enquanto vocês falavam, é que, por exemplo, quando você pega o trabalho que o Beeple foi desenvolvendo ao longo dos anos, ele é um excelente modelador, né? Ele usa o cinema 4D, ele é muito bom. Só que, tipo, a maior parte do trabalho dele, de cada obra que ele fazia, todos os dias, basicamente são obras prontas, porque ele baixa modelos prontos, texturas prontas, e só o que o trabalho dele é reencaixar esses elementos, né? A maior parte do trabalho dele sempre foi esse. E aí, quando você pega todos esses trabalhos que foram desenvolvidos, que já são figuras, normalmente, da cultura pop, que são ressignificadas, e põe num único trabalho para vender como uma única obra, no final o que você está vendendo é uma coletânea de trabalhos, tipo, eu acredito que é mais provável que na obra que o Beeple vendeu, como um NFT, que seria uma obra única, tenha mais trabalho de outras pessoas do que trabalho próprio dele, em uma questão de proporção. Porque ele foi coletando obras e trabalhos individuais de diversas pessoas e vendeu como um título próprio. E eu queria saber qual a sua visão sobre as suas visões, né, sobre esse assunto. O que você tem a dizer a essa questão? Né? Porque eu acho que é um ponto que parece que existe uma questão ética, né? Existe uma ética que está faltando, alguma coisa que não se encaixa 100% aí. E eu queria saber o que vocês podem falar sobre isso. Dario, eu posso começar? Pode começar. Mas... eu acho que, assim, a gente não está livre mesmo. Acho que não é só por ser NFT, mas acho que não estamos... Dario, você pode ir? Obrigado. Não estamos livres, né, dessas atividades e de reaproveitamentos aí de coisas que já foram feitas. Hoje mesmo teve um caso de um artista brasileiro aí que tinha um código publicado como open source no GitHub, alguém, não sei de que outro país, pegou o código dele, né? O Rodrigo está me confirmando ali. E ele tá numa briga intensa ali com as pessoas ali no Twitter, porque realmente geraram NFT em cima de uma coisa que era open source, que ele generosamente disponibilizou para a comunidade. Então, eu acho que estamos rodeados de vigaristas, né? Acho que nesse mundo digital, de coisas tão abertas, né? A gente tem muito esses movimentos. Então, de fato, você vê muitos movimentos antiéticos. Acho que até o quão questionável é aquela obra de se queimar, né? Um Picasso, o que isso significa, tem significado também. Eu acho que tem uma série de discussões aí que estão em aberto e a gente precisa ficar bastante de olho também, né? Mas, Dario, complemente, por favor. Eu vejo... Ao complementar, você já faz a sua intervenção que você está... Sim, não, tem a ver também com o que eu ia falar, que a gente, quando fala, não é esse capitalismo, na verdade, é que não é o capitalismo. A gente não pode pôr folha sobre o capitalismo e falar de capitalismo verde, por exemplo, sabe? Porque é a mesma questão, só muda de forma, mas o conteúdo continua igual. Acontece o mesmo aqui. Uma coisa é um artista pegar uma
um elemento externo e fazer um desvio, ou se apropriar dele e não pegar a coisa em si e trasladar ele e falar, olha, eu estou vendendo isto, porque é o espírito do capitalismo, e bem mais definem nos parâmetros do capital que o capitalismo está na base do roubo, porque você expropria a propriedade dos outros. Por exemplo, terras, mercadorias, força de trabalho e obras de arte. O que não é obra de arte, então também é possível de ser tomado por outro, falar é meu, e assim foi. E assim se construiu muitas coisas da tecnologia. A Microsoft quase que pagando uma miséria para o cara do DOS, para o cara depois cobrar uma fortuna. E com o NFT também está acontecendo muito isso, né? A apropriação do outro, como o exemplo que acabou de colocar Sérgio, que parecem completamente ou seja, uma deformação do que o espírito da arte, né? Uma coisa é ser pródigo, entregar para a sociedade, dar de dons, e outra coisa é que a pessoa pega o dom e vende depois, né? Era isso. Ok, e a sua intervenção, que você estava com a mão levantada, era isso? Ok, como eu não tenho, deixa eu ver, ninguém com mão levantada. Jorge, você quer retomar como última questão da mesa? Não, porque assim, eu achei pertinente o que você falou e assim, o exemplo que você deu. É que hoje eu estava ouvindo alguma coisa da FAPESP e eles estavam discutindo um pouco do uso da inteligência artificial e essa questão dos dados médicos, por exemplo. Né? Porque sempre tem alguém manipulando isso. Né? Então, a questão ética, né, do uso do software, da mídia, etc., passa necessariamente até que se descubra algum outro modo por toda a nossa formação e a nossa ética, porque as chaves estão nas nossas mãos, está na mão de algum humano. E então, talvez por um coletivo, né? Nós talvez devemos lembrar do caso bastante emblemático da ferramenta Pix, que tem sido usada como meio de comunicação e não só de transferência de valores, porque dá para você acoplar algum recadinho ali, então é um modo de conversão de uma funcionalidade específica para uma funcionalidade social lastreada, e isso parece ser bem interessante, entender que a tecnologia ela é carregada de valores e ela é humanamente controlada, e disso nos falam os filósofos da tecnologia, já endereçando para, se nós não tomarmos pé disso, aliás, só um último comentário, com a pane nas redes WhatsApp, Facebook e Instagram, algumas pessoas colocaram, uma pessoa controla isso no mundo, em referência clara ao Zuckerberg, quando de fato não é essa pessoa que controla, ele tem uma equipe enorme para fazer isso, e efetivamente quem controla a demanda que atribui valor a isso são os usuários. Sérgio? Não, é só para comentar que quando você manda um Pix com uma mensagem, definitivamente é comunicação carregada de valores. É só... Ainda seja bem pouco valor. É só uma bobagem para a gente acabar rindo. Sensacional isso. Gente, então, Rosângela está cortando o nosso barato. Só mais uma pergunta do Caio aí, a gente vai fechar, tá? Porque, enfim, a gente não precisa fazer nenhuma fala de fechamento, porque estamos todos aqui entre amigos, né? Amanhã a gente vai se encontrar de novo, então acho que só se responde a pergunta do Caio e se encerra, pode ser? Pode ser. Cadê a Caio? Olha, tudo bem? Desculpa, não era nem tanto uma pergunta, era mais sobre o código que foi tomado. Eu sou muito desse meio e acaba que, tanto na arte, da mesma forma no código, por exemplo, se eu altero uma linha, já é considerado como se o código fosse de outra pessoa, só faço referência àquele outro, como supostamente aquele outro artista que produziu aquele código, né, que eu peguei tipo parte. Mas era só isso mesmo. Por exemplo, eu alterei uma coisinha, aquilo já se torna meu. E de um trabalho, de um esforço de outra pessoa. Isso eu acho que devia ter uma ética, uma política mais forte nesse meio daí da programação e tal, desse desenvolvimento.
o problema de autoria e consequente direito autoral, já foi um tema bastante discutido nos anos 80 e início dos 90 na arte, né? As apropriações, as reproduções, replicações, enfim. Gente, então a gente continua amanhã. Rosângela Leotti. Ok. Muito obrigada a todos, pessoal. Amanhã a gente continua. Muito obrigada pela condução animada, feliz e precisa, Leomar. Beijos a todos. Parabéns para todos. Eu queria só que Obrigado. o coordenador do evento ficasse aqui 1 minuto. Os Rodrigo, Milton, Silvia, Fernando e eu, para a gente discutir as invasões, por favor. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Até mais, pessoas. A Fernanda, não sei, a Fernanda já não está mais, né? Acho que pode parar a gravação já, né? Vou parar.